Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E a nossa videoaula de hoje vai ser como quebrar paradigmas. Que legal, gente! Eu sei que esse assunto ele é bem mais profundo, mais complexo, mas eu vou tentar abordar de uma forma super didática e mais rápida possível para que você entenda pelo menos a ideia do que é quebrar paradigmas, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o que é paradigmas? Antes de explicar para você, eu gostaria de contar uma história e já vou logo dizendo que tem spoiler, tá? Mas isso não vai impedir de você assistir o filme, pelo contrário, eu acho que o filme vai ficar até melhor de você assistir depois que você ouvir a minha explicação, porque você já vai assistir ele com outra visão. E é um desenho animado, então vai ser bem legal. Depois que você terminar de assistir aqui o meu vídeo, você pode procurar esse filme para alugar em algum lugar, no Google, eu não sei onde é que tem, ver se você consegue achar esse filme para assistir. O nome do filme é Pé Pequeno. Isso mesmo, Pé Pequeno. Vou pedir para colocar aqui do lado a foto do filme, da capa do filme. Esse filme, Pé Pequeno, é um desenho animado que tem um enredo muito interessante. Eu assisti esse filme ano passado, quando saiu no cinema, junto com meu filho e meu marido. E eu não imaginava o que me esperava no cinema, até porque eu fui por causa do meu filho. Mas, gente, esse filme ele foi tão impactante para mim. Muitas fichas caíram ali naquele filme, ao ponto de eu ter me emocionado e soltado algumas lágrimas, de tanta felicidade, eu ia impressionada pelas fichas tremendas que estavam caindo e paradigmas que estavam sendo quebrados. Bom, o enredo desse filme, ele se passa com uma comunidade de abomináveis homens da neve, ou Yetis, né, que chamam, que é uma lenda de que existe, é como se fosse um pé grande das neves, que existe nos altos das montanhas nevadas. Existem esses monstros que habitam a neve. E esses monstros, esses pé grande, essa comunidade, eles vivem lá no alto de uma enorme montanha, que seria, eu acho que no filme, representando o Himalaia. E existe uma fumaça ao redor do topo dessa montanha, e toda essa comunidade não sabe que existe um mundo lá fora. Toda aquela comunidade de Yetis, de homens da neve, não sabem que existe um mundo lá fora. E existe um líder nessa comunidade, que é chamado Guardião das Pedras. Ele tem várias pedras, um casaco com várias pedras, onde nessas pedras estão escritos os dogmas, estão escritas as regras daquela comunidade, que devem ser seguidas naquela comunidade. E essas pedras, elas são tidas como inquestionáveis. Ninguém tinha a autoridade, a ousadia de questionar a veracidade, o conteúdo dessas pedras. E nem sequer de se perguntar quem esculpiu naquelas pedras as regras e quem determinou que as regras seriam essas. Era absolutamente fora de questão questionar o que estava naquelas pedras. E o guardião das pedras, que era o líder da comunidade de Homens das Neves, ele tinha a missão de manter a ordem na comunidade e de se certificar que tudo que estava escrito nas pedras seria obedecido pela comunidade dos Homens das Neves. Então, tudo se passava normal na comunidade, todo mundo seguindo as ordens das pedras, ninguém questionando, todos obedecendo, todos fazendo o seu trabalho. Inclusive, um dos trabalhos que era bem engraçado, porém tem muita reflexão que você pode fazer nisso,
era que um dos homens das neves tinha o trabalho de fazer o sol nascer. Olha aí, ele tinha que fazer o sol nascer. E como é que ele fazia o sol nascer? Batendo num prato de metal, tá? E quando batia no prato de metal, na determinada hora, aí o sol nascia. Eles pensavam que o fato de bater no prato de metal iria fazer o sol nascer. Então ele tinha muito medo de algum dia esquecer de bater no prato de metal e o sol não nascer e isso gerar uma catástrofe na comunidade. Então é só um exemplo para você ver. Então todos estavam ali. E uma das lendas que existiam era de que existia uma comunidade de pés pequenos, que seriam os seres humanos. Por isso o nome do filme Pé Pequeno. Só que todo mundo dizia que isso era uma lenda, que era mentira, que alguém tinha inventado, que ninguém deveria dar atenção a isso. Até que um dos personagens, que era super assíduo, acreditava inquestionavelmente em tudo que as pedras falavam. Ele tem a oportunidade de se deparar com um humano. E aí ele vê que os pés pequenos, que são os humanos, existem. E ele volta para a comunidade dizendo, alarmado para todos, que os pés pequenos existem. Só que nesse momento a comunidade fica alvoroçada e começa a questionar a veracidade do conteúdo das pedras. Então, neste momento, o líder da comunidade, o guardião das pedras, aparece e desfaz toda a fala do personagem que teve o contato com o pé pequeno, que é os humanos. Ao ponto de ele dizer, não, mas eu vi, eu tive a experiência, até o ponto desse líder da comunidade expulsar dessa comunidade aquele que estava questionando as suas ordens e questionando o que estava escrito nas pedras. Então eles acreditavam que não existia nenhum mundo, as pedras diziam que não existia nenhum mundo fora do topo daquela montanha. E existiam umas nuvens ao redor dessa montanha que impedia que aquela comunidade visse o que tinha além do monte. E eles diziam que se você caísse da montanha, você ia cair no abismo infinito, ia ficar caindo até que, né? E aí ninguém queria ir lá contradizer. Só que sempre tem o grupo dos rebeldes, dos que questionam, dos que começam a pensar de forma crítica. E esses sempre eram abafados. Bom, gente, basicamente é mais ou menos isso. O enredo do filme é muito divertido, cheio de ação, mas essa partezinha, pequena parte que eu te contei, mexeu muito comigo, porque por muito tempo eu vivi presa em paradigmas. Paradigmas como aquela comunidade de Homens das Neves vivia preso em paradigmas, acreditando que era inquestionável as verdades escritas, por exemplo, na Bíblia ou em outros livros tidos como escrituras sagradas de Deus. Dizer assim, quem escreveu? Quem foi que escreveu? Era impossível, inquestionável, era um pecado mortal questionar, ter uma outra interpretação. E eu me vi muito naquele personagem que teve a experiência com o pé pequeno e foi voltar para a comunidade e ele questionava e ele disse, mas eu vi, e ele era recriminado, ele foi até expulso da comunidade dele. E eu me lembro que quando eu comecei a questionar os paradigmas os quais eu fui criada, eu perguntava, eu meio que tentava debater, mas só que não querendo ser rebelde, mas querendo entender. E sempre diziam, não, mas são os mistérios de Deus, você não vai poder saber, são os mistérios de Deus. E era desencorajada os meus questionamentos, as minhas, digamos assim, indagações, até críticas. Por exemplo, só um exemplo, uma das coisas que em uma das religiões que eu frequentei, dizia que a mulher não podia falar na igreja, ela não podia ensinar na igreja, pegar o microfone e ir para lá,
E aí eu questionei isso, e eu falei, então, a mulher também não pode trabalhar, porque tá lá dizendo que a mulher tem que ficar no lar e tal e tal. Aí, só que muitos tinham esposas que trabalhavam e traziam uma quantia de dinheiro para casa. Aí eu dizia, quer dizer que essa regra vocês relevam, mas a regra de que a mulher não pode falar no púlpito, a mulher não pode falar, não pode pregar, não pode ensinar, cantar lá na frente, só o homem que pode. Aí abriam a Bíblia e diziam, olha, está escrito aqui, Paulo disse, no culto, se a mulher tiver uma dúvida, fique calada. Está escrito mesmo, gente, isso lá. Fique calada, espere chegar em casa e pergunte para o seu marido. E eu me sentia, assim, que azar ter nascido mulher, né? Ainda mais vocês sabem que eu falo, que eu ensino. Aí é só um exemplo, porque era a minha história. Então, naquele filme, eu comecei a chorar muito, porque eu comecei a ver a minha história. Assiste esse filme, gente. Esse filme você vai ver. O guardião das pedras, ele pega a pedra, ele tira uma pedra. Aqui está dizendo na pedra número tal, que você isso, aquilo e aquilo e aquilo. Você vai questionar a pedra? Você vai questionar a pedra? Entendeu, gente? Gente, naquele momento eu me arrepiava toda e eu chorava no cinema, dizendo, é a minha história, meu Deus, é a minha história. Então, muitos paradigmas, né, foram quebrados ali naquele momento, apesar de que eu já estava estudando tudo que eu estava estudando, mas eu ainda tinha medos subconscientes, medos de Deus me castigar por eu estar estudando isso, medo de Deus me, sei lá, quando eu morresse eu ir para o inferno, porque eu estava questionando, ousando questionar coisas que eu nunca havia questionado antes. Entende? Aí, bom, vamos lá para o que é paradigma. Então, paradigmas, vamos dar aquele exemplo que eu gosto de desenhar, tá bom? Imagina que fulano, eu vou falar aqui a base dos meus estudos, tá bom? A base é o quê? Que existe uma centelha divina, um eu superior, que é a sua verdadeira identidade, que é como se fosse o atorzinho, tá? É o ator, que é a essência de quem você é. No plano superior. Que projeta uma porção de consciência, que é aproximadamente 1%, consciência, que é o teu eu inferior. Essa parte vocês já ouviram, estão careca de saber. Consciência, tá? Porção de consciência, só 1%. Aqui o resto fica tudo aqui, ó. Aí, essa porçãozinha de consciência escolhe um corpo físico, se conecta a um avatarzinho. Um corpo físico. Você não é o corpo físico, tá? Aí, nasceu o bebezinho. Tá aqui, nasceu este indivíduo, aqui. E aí ele nasce livre. Ele nasce zerado de paradigmas. Igual um celular quando sai da loja, se bem que quando sai da loja já vem alguns aplicativos. Mas imagina que está zerado, não tem uma informação lá. Aí este bebezinho aqui, deixa eu apagar aqui, copiem, tá? Se precisar dar um pause no vídeo, porque eu vou precisar subir isso aqui para vocês verem. Tá aí, entenderam? Aí, como é que nascem os paradigmas? Os paradigmas vão nascer, tá bom? Aqui, ó. Consciência. Avatarzinho. O avatarzinho tá aqui. Aí, ele tá zerado, ele não tem nenhum paradigma. O que são os paradigmas? Vou já dizer. Aí, ele nasce, aí ele já tem os paradigmas que são a cultura da família dele, a religião que ele foi criado, a cultura do país, os valores morais da família. Começa a criar os paradigmas, que são como paredes de uma caixa.
Então, por exemplo, o que acontecia comigo, só um exemplo. Eu queria acreditar diferente, questionar. Algumas coisas não estavam se encaixando nessa parede aqui, na parede religião, digamos assim. Só que quando eu ia tentando sair, eu batia aqui no paradigma. E não posso sair. Estou impedida de sair porque isso contradiz a minha religião. E aí eu voltava para dentro da caixa. Entendeu? Cultura. Aí tem aqui a parede da cultura. Chegava aqui, não, mas a minha cultura diz que eu não posso, porque eu fui ensinado isso e não dá. Aí eu voltava. E assim você fica igual uma mosca presa num pote, tentando sair, mas você esbarra com as paredes do pote, com as paredes dos que são os paradigmas. Quem é que coloca esses paradigmas a gente dentro da caixa? Quem é que nos coloca igual uma abelha dentro de um pote de vidro fechado? As informações que vão sendo armazenadas em nós ao longo da vida são informações que são passadas para nós por gerações que já estavam aqui antes da gente chegar nessa existência. Então, você veio depois dos seus pais, depois dos seus avós. Seus avós, a cultura, o momento histórico em que os seus avós nasceram, criaram os paradigmas que seus avós têm. Aquilo que seus avós acham certo e errado não é o que os netos deles acham agora certo e errado. Você já viu a diferença que há? Que uma cultura, que uma geração pode acreditar diferente da outra? Aí você diz, não, mas isso é... O vovô e a vovó, eles acreditam nisso porque eles são das antigas. Aí você vê uma pessoa de idade e diz, não, porque ele é tiozinho, por isso que ele acredita. É ou não é? É ou não é que os paradigmas são diferentes? Aquilo que você diz que é certo e errado, bom e mal, é diferente de geração para geração. Outra coisa, não só o panorama histórico, onde aquela geração nasceu, imagina a geração que nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, da geração que nasceu em tempos de paz. Paradigmas diferentes, ok? Agora, outra coisa, outra causalidade que gera paradigmas também. O seu meio social, a comunidade em que você vive, onde você foi criado. Os paradigmas de um ribeirinho, e eu sempre dou o exemplo do ribeirinho, porque eu sou da Amazônia, da região amazônica, ali interior, Ilha do Marajó, interior do Amapá, essas ilhas. Eu vi e convivi muito, até porque minha família, na época dos meus avós, vieram do ribeirinho também. Então, eu tive a oportunidade de desenvolver trabalhos tanto sociais quanto do meu próprio trabalho de ir nas comunidades ribeirinhas. Lá, os paradigmas do ribeirinho, que não tem assim, acesso à informação como um povo, por exemplo, da cidade de São Paulo, tem acesso à informação, são totalmente diferentes. Eles vão ter mais medos, eles vão... tem gente que, meu Deus, viajar de avião... É um paradigma muito grande, tem medo, porque não tem experiência de viajar de avião. Não sabe como é viajar de avião. Entende? Por quê? Porque o meio em que nasceu criou os paradigmas. País em que você nasceu, os paradigmas do brasileiro é diferente dos paradigmas dos americanos. Enfim, são vários os tipos de paradigma, mas todo mundo foi criado dentro de uma caixa que as paredes são os paradigmas. E expandir a consciência nada mais é que quebrar essas paredes e conhecer um mundo maior, além daquele que você já conhece. Então, digamos que essa pessoa, essa pequena alma aqui, que foi projetada na Terra, foi projetada no Brasil. Foi projetada na cidade de São Paulo. Né? Ela vai ter um nível de consciência, um nível de paradigma. Agora, se essa alma aqui, pequena alma, fosse projetada no interior da China, filha ou filho de um casal camponês chinês
nos campos de arroz e ela trabalhasse lá, colhendo arroz, indo para casa, interior da China, sem muito acesso à comunicação como em outras partes da China, como a capital teria. A religião seria diferente, o idioma seria diferente, as crenças seriam diferentes, tudo que ela acredita como certo e errado seria diferente. Por exemplo, em muitos desses países, nas comunidades mais longínquas, eles olham para um cachorro e para um gato e dizem é comida. E para nós aqui é um absurdo. É um absurdo. O cachorro é o melhor amigo do homem. O cachorro é animal de estimação, o gatinho é animal de estimação. Mas para eles lá é comida. Olha os paradigmas, as diferenças. Você já viu os tipos de animais exóticos que eles se alimentam? No interior da Amazônia também. Tudo isso são elementos da cultura onde a pessoa foi criada. E aí, aonde nascem as guerras? Porque uma pessoa que tem uma caixa paradigmática, diferente da sua, diz, tá errado o que você está fazendo, porque que o certo e o errado é esse. O que você está fazendo aí é errado, segundo os meus paradigmas. Aí isso acontece em vários âmbitos da nossa vida. Começa a briga por religião, por futebol, por ideologias políticas, cada um criando as suas opiniões com base nos seus paradigmas. Aí, como que eu quebro esses paradigmas? Uma vez que você entendeu que você está numa caixa, você tem que quebrar essa caixa. Você quebra os paradigmas, quebrando, questionando tudo aquilo que te ensinaram. Primeira coisa que você tem que fazer para quebrar os seus paradigmas: questionar. Questionar. No filme que eu citei no início, ninguém naquela vila ali estava questionando as ordens do líder da aldeia. Ninguém estava questionando quem escreveu essas pedras aí. Por que essas pedras são a verdade? De onde elas nasceram? Quem foi que escreveu? Eu vou lá, eu ouso ir lá ver se realmente, além dessas nuvens, tem o infinito e eu vou cair no abismo. Então, ouse questionar. Aqueles que questionam, que têm senso crítico, são as pessoas mais livres. Mas entenda bem, ter senso crítico, questionar não quer dizer que você vai ser, digamos assim, eu sou totalmente ateu, não acredito em nada. Não é isso. É você considerar todas as possibilidades. É você considerar que tudo pode ser possível. Porque quando eu digo não acredito que Deus existe, eu também tenho um paradigma. Um paradigma que pode ser tão forte do ateu, que diz não existe nenhum Deus, nenhuma consciência inteligente, não existe design inteligente no universo e acabou-se. Só existe a matéria e acabou. Isso é um paradigma. Aí o religioso diz, existe Deus sim, Deus está sentado num trono no céu e ele vai jogar uns no inferno, outros no céu, e você, ateu, vai para o inferno. Os dois têm paradigmas a respeito de Deus. Um a respeito da figura que ele acredita que seja Deus, e o outro a respeito de que Deus nem sequer existe, ele nem sequer cogita aceitar uma ideia diferente da dele. Então, quando você diz assim, essa é a minha crença, Deus não existe, acabou, ou essa é a minha crença, Deus vai sim fazer isso, e essa é a religião certa, e esse é o pensamento certo, e acabou-se, acabou. Ninguém vai te ensinar mais nada. Você se trancou e pronto. Eu dizia que eu vivia dentro da caixinha que era da caixa, de uma caixa chamada Bíblia. Eu dizia isso. Só que aí eu comecei a perceber que para um mesmo livro existiam várias interpretações. E eu fui pesquisar quantas religiões existem no mundo. Foi catalogado, só que foi catalogado dentro da religião cristã, do braço cristão,
porque tem várias religiões, existem 10.000. 10.000 religiões. Só cristãs. Fora hindu, fora muçulmano, fora budista, fora outros nomes que a gente nem sabe. Existem várias. E aí eu comecei a pensar, eu digo, eita, que tem muita, né? Aí eu comecei a, entende? Então se questione. E eu não estou falando só com relação a essa questão de crenças religiosas, mas em relação a tudo. Tem um outro livro que eu gostaria de indicar para você. Picos e Vales. Esse livro é muito fácil de ler, super simples, super tranquilo. E nesse livro ele fala exatamente sobre isso, sobre você quebrar seus limites, sobre você quebrar paradigmas e começar a ir além daquilo que você achava que era capaz. Então ele diz exatamente isso, que quando você está no vale, muitas pessoas vivem no vale e nem sequer se perguntam o que tem lá no alto da montanha. Então, se você tem algum medo, que pode ser um medo de, por exemplo, eu tinha uma vontade muito grande de viver fora do Brasil um tempo. Só que outras pessoas me passavam medo delas. Diziam assim, é muito difícil. Vai para outro país? Não. Aí elas começavam a colocar. E por muitos anos, esse medo, esse paradigma, de eu não saber o que me esperava em um outro país, me impediu de ir atrás dos meus sonhos. Quais sonhos, os seus paradigmas, os seus medos estão impedindo você de realizar? Então você quebra os seus paradigmas questionando, pesquisando, indo atrás de informação além da informação que você tem. E aí, quando você tem o banquete de informações diferentes, você escolhe qual informação traz mais paz ao seu coração. Você não se torna mais um produto de uma cultura, de uma família, de uma tradição, de uma religião. Você agora tem a sua própria opinião. Mas desde que você tenha a ousadia de pesquisar informações diferentes, você não precisa acreditar em todas as informações que você foi pesquisar, mas você tem que ter o direito que ninguém pode tirar isso de você, de questionar, de perguntar, de ir atrás de informações diferentes daquelas que você já tem. E aí você diz, tá bom, agora eu tenho 10 informações diferentes. Qual dessas? Pergunta para dentro de você, para o teu eu superior. Qual dessas traz mais paz ao meu coração? Espera a resposta vir, porque ela virá. Aconteceu comigo. E pronto, vive feliz, fez a sua escolha. Sempre, sempre renovando as suas informações. Quando se sentir que está ali num paradigma, se sentir preso, se sentir com medo, como uma mosquinha dentro de uma lata, então está na hora de pesquisar informações além daquelas que você conhece e aceita como sendo a verdade. As infinitas possibilidades. Não são finitas possibilidades, são infinitas possibilidades. Veja qual delas traz mais paz ao seu coração. E se alguém disser para você que você não pode questionar, tentar usar o medo para dizer para você que você não pode acreditar diferente, duvide mais ainda. Duvide, questione mais ainda. É mais uma prova de que você tem que correr atrás de informações diferentes. Porque a verdade vos libertará. Não vai aprisionar você. Não vai te manter prisioneiro do medo. Porque onde há amor, não há medo. Onde há medo, não há amor. Se você está preso na sua realidade, porque você tem medo de ir além das paredes da sua caixa, então é mais um indício de que você tem que ir com medo mesmo e enfrentar. Porque o medo está sendo igual àquela foto do elefante. O elefante aprisionado, amarrado numa cadeira. Mal ele sabe que ele tem tanta força para destruir o circo inteiro.
Mas, como ele foi ensinado que ele não tinha força, ele acredita. E aquilo se manifesta na vida dele. Tá bom? Então, centelhas queridas, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ser uma pessoa mais questionadora, ir além daquilo que você já conhece e procurar dentro de você a resposta, aquilo que traz paz ao seu coração, tá? Então é isso, um grande beijo, até mais.